Amém? Fala mais forte. Deus vai te abençoar muito essa noite. Olha nos olhos dele e fala assim: Deus vai te abençoar muito nessa noite. O que ele falou? Amém. Falou amém? Oh, glória a Deus. Amém? Irmãos, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Sei que Ele vai falar com você, como falou comigo, vai falar com cada um de nós. Uma palavra que vem do trono do Senhor. Não uma palavra que você ou eu queremos ouvir, mas uma palavra que Deus quer falar conosco. Amém? Quantos estão aqui dispostos a ouvir a voz de Deus nessa noite? Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Então tá bom. Abre suas Bíblias, livro de Ezequiel, capítulo 37. Versículo 1. Aleluia. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Quem encontrou, fala assim: me espere. Não, mas espere. Então nós espera. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Amém? Coloca a mão sobre essa palavra ou sobre o seu coração. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Poderoso Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós estamos aqui diante da Tua presença, diante do Teu altar. Fale com cada um de nós, Senhor, de uma forma clara, de uma forma concisa, Pai, de uma forma, Senhor, que venha nos mudar, nos transformar através dessa palavra, que essa palavra venha marcar a nossa vida, Senhor. Pai, que não seja eu falando, mas que eu possa ser a boca do Senhor neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te louvamos. Amém? Irmãos, nessa noite o apóstolo, desde a semana atrasada, que nós estaríamos fazendo 5 semanas proféticas, 5 semanas para abençoar a sua vida, para abençoar a vida de cada um de nós. Nós estamos aqui nessa noite para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Deus é um Deus que transforma, nosso Deus é um Deus que muda a história. Amém? E você não está aqui por acaso. Deus te trouxe nesse lugar para mudar a sua história. Quantos podem dizer amém? Diga amém. Amém. Deus, Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Ele não quer que você fique da mesma forma. Nós vimos aqui um texto do livro de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que profetizou mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Ele profetizou sobre Israel, sobre o povo de Deus. Amém? E Deus nesses dias tem levantado profetas, homens e mulheres de Deus, para profetizar nessa nação, para profetizar na vida do povo de Deus. Amém? Quem aqui é profeta do Senhor, diga amém. Quem aqui é profeta do Senhor, diga glória a Deus. Irmãos, Deus quer te usar nesses dias. Deus, Ele precisa usar a igreja nesses últimos dias. Nós contamos passos largos para a vinda de Jesus, contamos passos largos para a volta de Jesus, para Ele buscar a sua igreja. E para isso Deus, Ele vai usar homens e mulheres que estão dispostos a mudar a história dessa geração, a mudar a história do povo que vive em nosso derredor. Amém? E para isso Ele vai precisar de mim e de você. Amém? Fale para o irmão que está do seu lado: meu irmão, Deus precisa de você. Você é um profeta dessa geração. Não fuja do seu chamado. Amém? Irmãos, muitas pessoas têm fugido do seu chamado, fugido daquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso hoje, Deus tem levantado homens e mulheres para fazerem a diferença, para serem diferentes. Amém? Louvado seja Deus. Nós vimos aqui a história de um profeta que resolveu fazer a diferença na sua geração. Israel vivia um tempo caótico, um tempo de tristeza, um tempo de escravidão. Era escravo na Babilônia. Então
levantou-se um homem chamado Ezequiel para profetizar, um profeta, assim como eu, assim como você. Um homem simples, mas que obedeceu à voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o profeta Ezequiel começa a falar de uma visão que ele teve. Não uma visão normal, mas uma visão de Deus. A Bíblia fala que a mão do Senhor o transportou. Não era, o Espírito de Deus levou Ezequiel até um vale. Ele não era um vale físico, mas algo espiritual. E Deus mostra para ele ali um vale de ossos. Irmãos, quando se fala de vale, fala de algo que está fundo. Às vezes, para a gente ter uma transformação na nossa vida, Deus nos leva até o vale, para nos mostrar a nossa real situação. O que é que Deus queria mostrar na vida de Ezequiel? Mostrar a real situação do povo de Deus. Ezequiel profetizou para Israel. Esse texto é um texto que fala de Israel, mas também pode falar para a igreja de hoje. Pode falar na minha vida e pode falar na sua vida, irmão. Deus, Ele fala com o povo de Deus em todas as épocas. A Bíblia, ela é viva, ela foi ontem, é hoje e será eternamente. A Bíblia é um livro vivo. E ele só vai ter poder de transformação quando ele tomar vida em nós mesmos. A vida como livro, a Bíblia como um livro, é só um livro qualquer. Mas quando ela faz parte da nossa vida, quando ela entra em nós, quando a Bíblia, as palavras do Senhor começam a entrar nas nossas vidas, ela traz transformação. Aleluias. Então o que nós vimos aqui é que o nosso Deus, esse primeiro versículo que nós lemos, é um Deus que transforma a situação. É o mesmo Deus que pega, olha uma terra sem forma e vazia e começa a trabalhar e traz a transformação. É o mesmo Deus que olha uma vida sem forma e vazia, como era a minha e como era a vida de muitos aqui, e traz transformação. O nosso Deus é um Deus que transforma a situação caótica em vida de Deus. Aleluias. Irmãos, Deus, Ele é um Deus que muda situações. É esse Deus que nós servimos. Às vezes nós como igreja temos parado e deixado tudo acontecer. Fala, isso é normal, isso é desse jeito mesmo, a situação é assim mesmo. Mas nós fomos levantados para mudar situações e para mudar história. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, Deus te levantou para mudar a história de muitas pessoas. Amém? Foi para isso que Deus nos levantou. Deus, Ele nos muda situação que não tem jeito e transforma em situação de bênção e de vitória. Amém? O vale estava cheio de ossos secos. Irmãos, mas ali não era um cemitério. Às vezes muitos pensam que ali era um cemitério, mas não era um cemitério. Geralmente todas as batalhas que aconteciam em Israel era travada nos vales. Então ali eram ossos de muitos soldados, de guerreiros. Aqueles ossos que estavam ali esparramados por todos os lados, eram ossos de guerreiros que ficaram pelo caminho. Na igreja, irmãos, existem muitos guerreiros que têm ficado pelo caminho. Mas Deus nesses dias vai levantar todo guerreiro, todo homem, e vai trazer um grande exército para profetizar e abençoar essa nação, amém? E essa geração, louvado seja o nome do Senhor, amém? No versículo 2 de Ezequiel diz assim: e me fez andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Irmãos, se no primeiro versículo Deus começa a mostrar para Ezequiel a real situação do povo, a real situação de toda aquela nação, no segundo ele começa a mostrar um trabalho de restauração através dos atos proféticos, através de uma palavra profética. Irmãos, Deus, Ele mostra para todos os servos, mostra para a igreja a real situação da igreja, mas logo em seguida ele começa a trazer uma palavra profética de mudança, uma palavra profética de restauração, irmãos. Deus, nosso Deus, é um Deus que restaura.
Não importa a sua situação, não importa qual o seu problema. Quando Deus entra na sua história, Ele muda totalmente a sua história. Amém? A Bíblia fala que Ele pega Ezequiel e fala para Ezequiel começar a andar ao redor daqueles ossos. Começa a andar em volta daquele vale. E Ezequiel começa a andar. Ele começa a rodear aqueles ossos. Irmãos, quando se fala de andar, de rodear, está falando de demarcar território. É um ato profético que vai determinar a sua ousadia para conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Quando Israel foi atravessar o Jordão, quando ele tinha que atravessar o Jordão para conquistar a terra prometida, o que Deus fez? Ele levou todo Israel a rodear a cidade de Jericó. E eles começaram a marchar em volta por 7 dias. Eles rodearam aquela cidade. Ali eles demarcavam o território. Aqui o nosso Deus vai agir. Amém? Quando eles rodeavam aquilo, eles estavam profetizando, estavam determinando que Deus agiria sobre aquele lugar. Aleluias. Da mesma forma, Ezequiel, quando ele começa a rodear aqueles ossos, ele está determinando que Deus iria agir naquele lugar, que Deus iria mudar aquela situação que era caótica, mas Ele ia trazer transformação naquele lugar. Assim como quando você determinar na sua vida, quando você começar a determinar, quando rodear e determinar sobre o seu problema, sobre a sua dificuldade, sobre a sua história, que até hoje foi história de derrota, mas quando você coloca Deus na sua história, quando você começar a rodear o seu problema e determinar que Deus vai agir na sua vida, quando você der autoridade para o Senhor agir na sua vida, você vai ver a bênção do Senhor chegar, você vai ver a vitória do Senhor chegar na sua vida. Amém? Eu posso ouvir um amém? Aleluias. Deus, Ele fez Ezequiel rodear aqueles ossos, e a Bíblia fala que não era só ossos normais. Os ossos estavam muito secos, eram ossos sequíssimos. Irmãos, quando fala de ossos sequíssimos, quando fala de ossos secos, você lembra de algo que perdeu a vida. Mas quando se fala de ossos sequíssimos, logo nós entendemos que não tinha mais solução, que não tinha mais jeito para aquela situação. Porque logo você lembra assim, esse negócio já está até trincando, né? Quando fala sequíssimo, você olha, você vai ver que os ossos começam a trincar. Fala assim, logo na mente da gente, quando fala sequíssimo, você vê que aqueles ossos não tem como ter vida mais. Irmãos, mas eu te falo nessa noite, que o nosso Deus é um Deus que age sobre o sobrenatural. O nosso Deus não age sobre coisas naturais, Ele age sobre o sobrenatural. Amém? Às vezes nós como homens, nós olhamos sempre para o natural, mas o nosso Deus vê o sobrenatural. Amém? E Deus quer fazer na sua vida é muito mais. Deus quer agir na sua casa é muito mais. Irmãos, Deus, Ele quer mudar a história da sua família. Ele quer mudar a história da sua casa. A Bíblia fala que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração de homem algum, é isso que Deus preparou para você. Amém? Então, o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Louvado seja Deus. Ezequiel, ele começa a ver e começa a rodear aqueles ossos e começa a ver algo que não tem mais jeito, mas ele acredita na palavra de Deus. Eram muitos ossos sobre a face do vale. Era muita coisa sobre a face do vale. Irmãos, o nosso Deus é um Deus ilimitado. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, Deus, Ele vai mudar a sua história. Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, Deus vai mudar a sua história. Ainda nesses dias,
Deus vai tocar na sua vida e mudar toda a sua situação. Amém? Quantos recebem, diga amém. Quantos recebem mesmo, dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Aleluias. É bem forte, aleluias. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, às vezes a sua situação, para você, no seu pensamento, está como aqueles ossos, sequíssimos. Não tem mais jeito de desistir. Mas é quando tiver dessa forma, é que Deus começa a agir. Amém? No versículo 3 diz assim: e ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Amém? Deus, irmãos, Ele nos desafia. Como Ele é um Deus sobrenatural, Ele também nos desafia a viver no sobrenatural. É dessa forma. Não adianta você ter um Deus sobrenatural na sua vida, se você quer viver no natural. Então, Deus, Ele desafia Ezequiel. Ezequiel, pode viver esses ossos? Isso é um desafio. Ezequiel acreditou na palavra do Senhor. E ele pôs a palavra do Senhor para andar, para caminhar. Ele acreditou naquilo e colocou para ter movimento. A palavra do Senhor na nossa vida, ela tem que ter movimento. Não adianta você receber uma palavra e ela ficar parada no seu coração. Ela tem que começar a gerar. Às vezes você ouve algo de Deus na sua vida. Muitos aqui eu sei que são crentes há algum tempo. Muitos são recém-convertidos. Mas eu te falo nessa noite, a palavra do Senhor, ela tem que ter movimento na nossa vida. Não adianta você receber uma palavra e ela ficar parada em você. Você tem que começar a determinar. E o que Deus fala para Ezequiel? Ezequiel, pode viver estes ossos? Ele pergunta, filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu te pergunto, essa sua situação, ela pode mudar? Ela pode mudar? Eu não sei qual que é a sua situação difícil, mas eu sei o Deus que muda situações. Eu conheço esse Deus que muda situações. Não adianta, irmãos, você receber uma palavra profética sobre a sua vida e ela ficar parada. Ela tem que movimentar. E Ezequiel falou, Senhor, tu o sabes. Senhor, tu sabes. Muitos, irmãos, são desejo do coração do homem, mas a resposta está em quem? Está em Deus. Às vezes nós fazemos planos, existem muitos planos em nossos corações, mas a resposta sempre está na boca de Deus. E Ezequiel, ele foi buscar a resposta onde? Na boca de Deus. Às vezes, quando ele ouviu a palavra, Ezequiel, pode viver esses ossos? Ele, pode, Senhor. E já começa a fazer tudo. Precipitado, né? Não, ele falou assim, Senhor, tu sabes. Ele queria ouvir o que mais que Deus tinha para falar. Às vezes nós somos muito afoitos para fazer a obra, para ouvir a palavra de Deus. E sempre quando nós somos afoitos, colocamos o carro adiante do boi, nossos projetos se frustram. Mas quando Ezequiel fala, Senhor, tu sabes, ele está esperando a segunda palavra que o Senhor vai dar para ele. Amém? Diz para o irmão que está do seu lado, meu irmão, Deus tem uma palavra para a sua vida. Irmãos, Ezequiel espera o quê? Uma direção profética para ele. Irmãos, nós precisamos esperar uma direção profética que venha dos céus. Não podemos andar na nossa própria direção. Muitos têm caído, muitos têm desistido pelo caminho, muitos estão como aqueles ossos no meio do vale, muitos soldados estão derrotados porque têm andado pelas suas próprias direções, não têm andado sobre a direção profética de Deus. Mas eu falo para você nessa noite, se você ouvir a voz do Senhor e andar segundo a direção profética de Deus, a vitória será certa em nome de Jesus. Eu posso ouvir uma salva de palmas para o Senhor? Aleluias, louvado seja Deus. Irmãos, quando nós seguimos a direção de Deus, não tem erro,
Amém? Jesus mesmo já disse, eu sou o caminho. Então, quem é o caminho é a direção mais certa, né? Não tem outra direção. Jesus é o caminho e a direção certa. Amém? Deus quer mudar sua história, meu irmão. Ele não quer ver você no meio do vale. Ele não quer ver você triste, praticamente, não fisicamente morto, mas espiritualmente morto. Deus não quer ver você dessa forma. Deus quer te levantar e te colocar como um grande exército. Amém? Deus quer fazer você caminhar de pé para alcançar tudo aquilo que Ele preparou para você. Irmãos, o projeto de Deus para Israel dessa época não era um projeto de escravidão, não era um projeto de derrota, era um projeto de uma terra que mana leite e mel. E o projeto de Deus para a sua vida é o mesmo, não muda, uma terra que mana leite e mel, para você desfrutar aqui e nos céus. Deus tem isso para você. E às vezes nós ficamos parados, sentimos como derrotados, e não chegamos a lugar nenhum, porque a palavra de Deus tem muito efeito na vida do irmão, na vida do outro irmão, mas na sua nada acontece. Eu não sei qual dos meninos da aula de batismo passou uma mensagem para mim essa semana, para mim não, acho que foi no grupo, de um jovem que orou a Deus e pediu algo, falou: Senhor, eu preciso de um emprego e de uma namorada. Amém? Quem está precisando de um emprego e de uma namorada aí faz assim, calma. Amém? Às vezes você está precisando de um emprego, faz assim. Se você está precisando de uma namorada, faz também. Amém? Eu sei que tem alguém aí que deve precisar, né? Ou está todo mundo empregado aqui? Amém? E aí ele chegou lá no emprego, foi lá, recebeu o convite de uma fila, de uma entrevista de emprego, chegou lá, olhou a fila grande demais, falou: não, isso que eu não sou capaz não, esse tanto de gente, eu disputando uma vaga só. Aí pegou e foi embora. Ele está indo embora, aí vem um menino e dá uma flor para ele. Falou: mas o trem está feio, né? O menino dá flor, pega a flor e joga fora. Aí ele chega para lá e vai reclamar, né? Vou reclamar com Deus, esse negócio está errado. Fala: Senhor, como o Senhor promete e não cumpre? Ele coloca a culpa tudo em Deus, né? Nós temos essa mania, né, de pegar aí todos os nossos erros, nossas derrotas, nossos fracassos, nós pegamos e culpamos Deus. Às vezes nós culpamos o apóstolo, falamos: não, apóstolo, o senhor está orando um pouco, né? Mas culpamos Deus pelos nossos fracassos. E aí ele foi reclamar com Jesus lá: ô Senhor, eu pedi, o Senhor não me deu. Ele falou: não, o emprego era seu, você não quis pegar a fila. Eu pego, coloco a criança para te incentivar com a futura esposa, aí ela sentada do seu lado, você pega a rosa e joga fora. Foi assim mesmo, né? Quem passou aí, é por aí assim, amém? Então, irmãos, nós temos medo, nós queremos alcançar as nossas bênçãos em Deus, mas não queremos nos esforçar para receber algo de Deus, não queremos nos esforçar para receber a bênção de Deus nas nossas vidas. A Bíblia fala que desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é conquistado por esforço. Tem que se esforçar. Irmãos, tem que ter atitude. Se Ezequiel ouve lá o projeto de Deus ali para aquele lugar, e fica parado, ele começa: não, vou rodear o osso seco. Olha o tamanho desse vale, Deus, eu não vou gastar 3 dias. Aconteceria alguma coisa? Não. Mas quando nós dispomos a obedecer à voz de Deus, os milagres começam a acontecer. Amém? Louvado seja Deus. Fala para o seu irmão aí: meu irmão, quando obedecemos à voz de Deus, os milagres acontecem. Aleluias. Versículo 4 diz assim: então Deus começa a dar as estratégias para Ezequiel, ele começa a dar o projeto para Ezequiel, ele começa a dar a direção que Ezequiel tem que tomar. Ele fala: então me disse, Deus fala para Ezequiel: profetiza sobre estes ossos, e dizes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5: assim diz o Senhor Deus:
a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Irmãos, pensa que negócio doido, que negócio maluco. Deus fala para Ezequiel começar a conversar com o osso. Imagine você, irmãos, um homem, um profeta, e ouve Deus mandar ele começar a conversar com os ossos. Irmãos, o nosso Deus é um Deus poderoso, maluco. Ele coloca as coisas que não parecem e fazem ser. Amém? Que não tem nada a ver. Começa a falar. Irmãos, já pensou? Começa a falar para Ezequiel, falar com um osso seco. É o mesmo que falava, irmão, começa a falar para essa cadeira andar. É uma coisa meio doida, né? O nosso Deus é um Deus que gosta de coisas doidas. Amém? E Ele nos desafia. O nosso Deus é que nos leva a ser desafiados. Ele desafia para que nós possamos alcançar as nossas bênçãos. Imagine você, irmãos, Deus falar para aquela mulher que tinha um fluxo de sangue: ó, se você tocar nas minhas vestes, você vai ser curada. Não é uma palavra, não é nada, era um toque. E ela começa a rastejar. Às vezes você olha assim, mas tocar nas vestes é coisa fácil. Mas para uma mulher que não tinha mais força, que não tinha mais força nem para lutar, já tinha gastado tudo que tinha com o médico, já tinha em todos os lugares, e nada tinha resolvido o problema dela. Mas quando ela se dispõe e toma a atitude, começa a buscar, ouvir a voz de Deus, as coisas começam a acontecer. Aleluias! E isso que Ezequiel fez, ele começou a Bíblia a falar: ouve a palavra do Senhor, ouve a voz do Senhor e profetiza. Irmãos, Deus, Ele nos dá as estratégias para alcançarmos a nossa bênção. Mas se não colocarmos em prática, não vai adiantar. Se não colocarmos aquilo que Deus tem para nós, tem nos falado em prática, não vai adiantar. Às vezes nós recebemos uma direção profética e não damos valor na direção profética. Mas como que vem essa direção profética? Como será que vai vir a direção profética para a sua vida? Você sabe? Muitas vezes, Deus fala com você. Mas a maioria das vezes, Deus fala com o apóstolo. Ele nos dá a direção profética. E quando Ele nos dá a direção profética, e obedecemos a direção que Deus falou com o apóstolo, as bênçãos vão acontecer na nossa vida. Amém? Porque Ele é o anjo dessa igreja. E Deus usa o anjo da igreja para abençoar a igreja. Amém? Quando Jesus vem e fala com João ali na ilha de Patmos, Ele dá direção, Ele traz uma palavra ao anjo que está na igreja. Amém? Quem é o anjo da igreja? É o pastor. Amém? E é Ele que vem trazer uma direção profética para as nossas vidas. E quando vem essa direção profética, nós temos que agarrar. Ezequiel, ele obedeceu a direção profética que veio direto de Deus. E ele começou a fazer tudo aquilo que Deus foi direcionando. Mesmo que parecia loucura, mesmo que parecia algo impossível. Amém? Mas era uma palavra sobre a direção de Deus. E quando vem uma palavra sobre a direção de Deus, não tem erro, a vitória é certa. Amém? Posso ouvir um amém? Aleluias. Versículo 8 diz assim: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Amém? O que nós vimos aí? Um mover sobrenatural, um reboliço aconteceu. Irmãos, imagina, cada osso ao seu osso, cada nervo ao seu nervo. Capaz que começou a voar perna para tudo quanto é lado, braço para tudo quanto é lado, e começou cada local, a palavra foi indicando cada coisa ao seu lugar.
Nosso Deus é um Deus organizado, é cada coisa ao seu lugar, cada coisa ao seu tempo. Irmãos, às vezes nós queremos tudo no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma, mas as coisas não é do nosso jeito, as coisas não é da nossa forma, é do jeito de Deus, é da forma de Deus, amém? Amém? Irmãos, as coisas não vão acontecer do seu jeito, as coisas vão acontecer do jeito de Deus. Às vezes você não tem alcançado a sua vitória, porque tudo tem que ser do seu jeito. Nós, maioria dos crentes de hoje, é muito prepotente, quer do seu jeito, quer no seu tempo. Ah, se não for agora eu não quero mais. Se não for do meu jeito eu não quero. Tem que ser assim, tem que ser o trísmo, como é que é? Trismo. É o trismo, agora é trismo. Se não for trismo, eu não fico nessa igreja. Se não for com essa visão, eu não gosto. Irmãos, Deus, Ele quer nos abençoar. Mas nós como igreja, temos sempre uma palavrinha, que usa 2 letras, para impedir a bênção de Deus nas nossas vidas. Amém? Fala assim, meu irmão, fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, tem uma palavrinha que você fala ela direto, que te impede de receber a bênção. Fala assim, misericórdia. Eu não falo isso não. Ou será que fala? Amém? Uma palavrinha, 2 letras, diz assim, se. Fala assim, se. Fala de novo, se. Se eu fosse rico, meu dízimo ia ser alto. Se eu fosse bonito, eu ia casar com a menina mais bonita da igreja. Ah, se eu tivesse oportunidade, eu ia lá e pregava bem na igreja. Se eu tivesse oportunidade, se o Caleb me desse oportunidade, eu ia cantar no louvor. Ah, se eu tivesse tempo, eu iria pregar nos ônibus. Se eu tivesse tempo, eu ia distribuir panfleto no sinaleiro. O que mais? Se Jesus voltar, eu vim. Misericórdia. Se, o que mais? Se eu tivesse dinheiro, eu ia me formar na faculdade, né? Eu ia fazer uma boa faculdade. Amém? Quantos aqui usa muito o se aqui? Todo mundo. Irmãos, o se nos impede de ser abençoado. Nós temos que substituir o se da nossa vida. A palavra da substituição é uma benção. Eu lembro que quando eu converti, todo crente que converte, ele tem uma palavra, né, que ele não tira da boca. Não tem? Tudo que acontece, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Tudo que acontece, Nossa Senhora. E eu, como todos crentes, converti, fui nascido no lar católico. Deus me resgatou com 23 anos. E eu também tinha um problema. Nossa Senhora. Aí eu substituí. Sabe o que? Nosso Deus. Misericórdia. Então, comecei a substituir. Graças a Deus, foi rápido, Deus me libertou. Então, vai uma dica. Você que tem esse hábito, faz a substituição e vai funcionar na sua vida. Amém? Então, em vez de nós usarmos a palavra se, você começar a usar, apesar de ter pouco dinheiro, eu vou ofertar na casa de Deus. Apesar de ter estudado, da minha família não ter dinheiro, eu vou fazer uma faculdade, porque eu sou capaz. Apesar de não ter tempo, eu vou tirar um dia e vou pregar no ônibus. Apesar de não poder, não ter uma voz boa para cantar lá na frente, eu vou cantar no aprisco, porque no aprisco precisa de mim. Vou começar no aprisco. Apesar de não pregar na igreja, no púlpito da igreja, eu vou pregar nas ruas, eu vou pregar nos ônibus, eu vou pregar para todo lado, eu vou falar do amor de Deus. Apesar das minhas limitações, eu vou fazer a obra de Deus. Apesar de não poder, Deus vai me capacitar. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluias! Muda o seu vocabulário, irmão. Muda o seu vocabulário, minha irmã. Tire essa palavra se da sua vida.
Porque a palavra do Senhor diz: posso todas as coisas naquele que me... Está muito fraco, não fortaleceu não. Posso todas as coisas naquele que me... Acho que pode melhorar. Posso todas as coisas naquele que me... Amém, aleluia. Aplauda o Senhor bem forte, mas bem forte mesmo. Aleluias. Irmãos, quando Deus age, o que era seco passa a não ser seco mais. O que não tinha vida passa a ter vida. Quando Deus age na nossa vida, aquilo que parece não ser começa a ter forma. Aquilo que não tem forma começa a ter forma. Aquilo que não movimenta começa a movimentar. Aquilo que não tem vida passa a ter vida. Porque quando Deus age em nós, tudo muda. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, aonde havia só sequidão, aonde havia só algo que estava trincando de tanto seco, começa a vir a carne, começa a vir a vida. Irmãos, não sei qual a situação, não sei qual o seu problema, mas eu sei que o que parece impossível para você, para Deus é possível. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Um mover sobrenatural começou a acontecer depois que Ezequiel ele liberou a palavra profética. Irmãos, vai ser assim na sua casa, vai ser assim no seu trabalho, vai ser assim na sua escola. Quando você começar a liberar uma palavra profética que Deus te dá, vai ver o rebuliço que vai acontecer, vai ver o que vai acontecer ali na sua família, na sua vida financeira. Amém? Aquele parente que não podia nem ouvir a palavra de Deus, vai se converter. Amém? Posso ouvir um amém? Aleluias. Irmãos, Deus é um Deus que age sobre uma palavra profética, sobre nosso posicionamento, as nossas atitudes. Amém? Versículo 9 diz assim: então ele me disse. Quem disse? Deus. Profetiza ao fôlego da vida. Profetiza ao filho do homem, ao fôlego da vida. Assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos o fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Irmãos, nós temos que entender que milagres, que as bênçãos de Deus, às vezes, acontecem em nossa vida, de uma hora para outra, aconteceu. Mas às vezes, ele acontece por fases. Acontece uma coisa, aí amanhã acontece outra. Mas nós, como eu falei, somos muito afoitos. Às vezes nós queremos que tudo acontece de uma vez, que tudo venha acontecendo de uma vez. Mas muitos milagres na nossa vida, até mesmo Jesus, ele foi orar para um cego, ele orou, e perguntou ele: você está vendo? Ele falou: não, vejo os homens como árvores, né, como vultos. Aí ele orou de novo e eles foram curados. Então, muitos milagres, nós vimos inúmeros milagres que Jesus orou e a pessoa foi curada na hora. O milagre aconteceu na hora. Mas existem milagres que ele acontece gradativamente. E às vezes quando começa a acontecer nas nossas vidas, e não foi do jeito que você planejou, você desiste. E assim foi aqui no Vale de Ossos Secos, o milagre não aconteceu de uma vez. Aquele exército, aquele osso, ficou tudo de pé, mas não tinha a vida. Foi como quando Deus fez Adão. A palavra do Senhor diz que Deus pegou do barro, fez o homem, e ali ficou Adão ali, mas faltava algo. E Deus pega e sopra nas narinas de Adão, e ele passa a ter o fôlego, ele passa a ter dentro da vida dele a vida de Deus. Esse exército estava da mesma forma, ele estava ali, tinha vida, tinha carne, tinha nervo, tinha osso, mas estavam como um monte de robô, faltava algo. Então, Deus fala para profetizar. O milagre já havia acontecido, mas faltava na vida daquele monte de
como de soldados, faltava a vida de Deus. Irmãos, faltava o Espírito de Deus neles. Muitas coisas nas nossas vidas, falta o toque de Deus. Às vezes tem mais toque humano, as coisas, os nossos projetos, os nossos sonhos, tem mais toque humano, e não tem nada da vida de Deus. Nós precisamos colocar os nossos sonhos, nossos projetos, nas mãos do Senhor. Irmãos, faltava ali no projeto de Ezequiel, o sopro de Deus, faltava ali a vida de Deus, assim como faltava o sopro de Deus na vida de Adão, faltava o sopro de Deus que foi dado ali no cenáculo aos discípulos. Os discípulos sabiam fazer muita coisa, ouviam a voz de Jesus, mas faltava o sopro de Deus. Assim é nas nossas vidas, o sopro de Deus. Falta a vida de Deus em muitas coisas que nós estamos fazendo. Amém? Então, precisava de algo. Deus precisava estar dentro daquele exército. Não adianta se ter um exército se não tem a vida de Deus. Não adianta se tem uma grande igreja se não tem a vida de Deus. Não adianta se tem muitos discípulos, se tem muita gente no seu aprisco, se não tem vida de Deus. Então, precisava de algo para sacramentar, para terminar aquela grande obra. Faltava o sopro de Deus. Amém? Versículo 10 diz assim: profetizei como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Por isso eu te falo nessa noite, nosso Deus é um Deus ilimitado. Irmãos, existe uma unção profética sobre esta igreja. Existe algo não natural, mas algo sobrenatural sobre este lugar. E eu tenho para te falar nessa noite que Deus vai te fazer como um grande exército nesse lugar. Quando você receber uma unção profética que vai mudar a sua história. Amém? Amém? Diz para o seu irmão, meu irmão, Deus vai mudar a sua história. Existe uma unção profética sobre esta igreja, sobre você, sobre sua vida, sobre sua casa, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Deus quer te tirar do natural. Deus quer te pegar com as mãos dele, como você é um profeta dessa geração, e te levar ao sobrenatural, te mostrar coisas que os olhos humanos ainda não viram. Amém? É isso que Deus quer te mostrar, te levar a lugares que você ainda não foi. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Gostaria que você viesse aqui à frente, e hoje nós vamos profetizar sobre a sua vida. Às vezes, aquilo que não tem mais jeito para você, eu te falo que para Deus, nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Vem aqui à frente em nome de Jesus, saia do seu lugar. Nós iremos profetizar sobre a sua vida. Aleluias. Venha. Deus vai mudar a sua história. Eu não sei qual a sua dificuldade. Eu não sei o que tem que ter vida na sua vida. Às vezes os seus sonhos já morreram. Às vezes os seus sonhos já estão no vale. Mas essa noite, Deus vai levantar os seus sonhos. Deus vai levantar os seus projetos. Amém? Venha. Você que está à frente, feche seus olhos. Lerachérias, churicanta lamalamás. Lerachou yandalabachuri canta lamás. Poderoso Deus, Deus de Israel, Deus que muda situações, Deus que pega algo que sem forma, Deus que pega algo que não tem mais jeito, Deus que pega algo que não tem mais vida e transforma a situação. Pai, eu coloco cada vida que aqui está, cada irmão que aqui está na Tua presença. Começa a agir, Senhor, em cada coração entristecido, cada coração amargurado, Senhor. Começa a mover agora, Senhor, como o Senhor moveu ali naquele lugar, nessa visão que Ezequiel teve.
traga, Senhor, a solução para a dificuldade de cada um desses irmãos. Pai, começa a mover, começa a movimentar. Pai, que a fé de cada um venha movimentar, venha saltar dos seus corações. Que não fique uma fé parada, que não seja uma palavra parada, mas que seja uma palavra que tenha movimento, que seja uma palavra que tenha a direção de Deus. Lerachou e andalabachérias, lerachou cantalabachérias, show e andalabanamás. Pai, começa a agir sobre o coração desse irmão, começa a agir sobre a vida dessa irmã. Pai, em nome de Jesus, começa a transformar situações, começa a mudar a história. Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa noite, declarando uma unção profética sobre este lugar, uma unção profética sobre cada vida. Poderoso Deus, começa agindo agora, Senhor, começa derramando o teu poder da tua. Não importa o seu vale, o vale profundo que você anda, essa noite Deus vai fazer você andar. Você que está estagnado, parado, paralisado, essa noite o Senhor vai fazer a sua vida movimentar.